Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de desenho geométrico. Na aula de hoje nós vamos fazer a divisão de um triângulo em partes proporcionais ou partes equivalentes, tá? A equivalência de figuras a gente já viu em uma aula anterior, então quem não viu assista lá. Nesse caso aqui nós vamos utilizar o teorema de Tales. Então, para começar a fazer a construção, vamos pegar a régua e traçar uma reta auxiliar. Observem que eu vou dividir aqui em três, tá? Dividir em três partes equivalentes, mas o método é o mesmo para você dividir em 2, em 4, em 5. Sempre utilizar esse teorema, usar o teorema de Tales. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Vou construir uma reta auxiliar partindo do ponto C, de um vértice do triângulo. Tracei a reta auxiliar. Pego o compasso, abertura qualquer, marca aí em quantas partes você quer dividir. Se você quer partes equivalentes, né, com mesma medida de superfície, mesma área, você tem que traçar arcos com mesma medida. Se quer proporcional, aí você vai ver qual a proporcionalidade. Por exemplo, se eu quero proporcional a 2 e a 3, então esses arcos vai medir 2 e 3, 2 e 3 milímetros, 2 e 3 centímetros. Então, você vai associar a parte proporcional. Aqui eu quero equivalente, então é mesma medida, tá? Ó, vou traçar o primeiro, ponta seca em C, tracei o primeiro arco sobre a reta auxiliar. Vou colocar a ponta seca nesse primeiro, traçar o segundo e vou traçar o terceiro. Se eu quisesse só 2, eu colocaria só 2 arcos com a mesma medida. Se eu quero 3, 3. Se eu quero 4 e assim por diante. Então, determinei 3 arcos sobre a reta auxiliar. Na origem a esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, esse e esse. Estou chamando aqui de ponto 1, de ponto 2 e de ponto 3. Vou ligar o ponto 3 a B com a régua. Com o auxílio da régua, eu vou ligar o 3 ao B. Depois disso, você vai traçar retas ou segmentos paralelos ao 3B, que passa pelo ponto 2, pelo ponto 1, cortando aqui o CB, o lado do triângulo CB. Aqui, ó, vou estar utilizando, não tenho tantos equipamentos. Se eu tivesse 2 transferidor, seria 2 esquadros, né? Desculpa, seria melhor. 2 esquadros, ou par de esquadros, ou um esquadro e uma reta. Você traçar retas paralelas ficaria mais fácil. Então, aqui eu vou tentar traçar assim ao olho, mas aí para vocês que tem o material em casa, traça direitinho, tá? Então, aqui, vou determinar, se eu ligasse de 2 até esse ponto, eu teria uma reta paralela a 3B. Então, vou determinar o ponto. Eu não vou ligar, tá? Eu só vou precisar do ponto. Então, vou marcar o pontinho aqui, ó. Marquei o ponto. Não apareceu, deixa eu marcar novamente. Vou agora para o ponto 1, também traçar uma paralela a 3B. Vou marcar o pontinho aqui, ó.
Observem que aqui eu não tenho equipamento total, tá? Então, façam aí direitinho. Então, eu marquei 2 pontos aí. Aqui eu estou chamando de D e de E. Se eu ligar o 1 ao D e o 2 ao E, são as retas paralelas, mas eu não necessito ligar porque eu não quero as paralelas, eu quero saber esses pontos. Ok? Então, tá aí os pontos. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o compasso, ponta seca em C, vou dividir o lado CB ao meio, determinando assim o ponto médio. Vocês já sabem fazer isso, tá? Então, peguei aqui, vou abrir o compasso com a medida um pouquinho maior do que a metade do CB, traço um arco para cima, um arco para baixo, ponta seca em B, com a mesma medida de abertura no compasso, traço um arco sobre o anterior, determinando assim 2 pontos. Colocar aqui os pontos. Esse ponto aqui, que é o ponto E. Colocar. Já coloquei o ponto E, vou colocar o ponto F. E esse ponto aqui, que é o ponto G. Aí, eu vou ligar de F a G para determinar o ponto médio sobre CB. Com a régua, você vai lá e liga. Só que eu só quero ponto, então por isso eu não vou estar desenhando, tá? Esse segmento aqui, FG. Então, como eu só quero ponto, eu vou marcar esse ponto aqui sobre CB, que é o ponto médio. Vamos marcar aqui, ó. Marquei. Esse aqui é o ponto médio. Vou chamar de M. É o ponto médio de CB. Com o compasso, ponta seca em C, abertura. Ponta seca em C. Abertura de C até M, média abertura. Agora, ponta seca em M, você vai traçar uma semicircunferência. A semicircunferência, ela vai passar por B e por C. Porque eu dividi, né, o lado CB ao meio. Então, eu estou, na verdade, pegando aqui um diâmetro, dividindo aqui na medida do raio para traçar essa semicircunferência. Então, traçar esse ponto médio foi exatamente para traçar essa semicircunferência. O que eu vou fazer agora? Vou traçar agora, ó, com relação a essa circunferência, 2 perpendiculares, passando pelo ponto E e pelo ponto D. Então, observem que eu vou traçar 2 perpendiculares, também com auxílio aqui, ó. Perpendicular aqui à circunferência, passando pelo ponto E. E vou marcar aí, ó, na circunferência, tá? Esse ponto que foi determinado. Eu não vou traçar perpendicular, só quero o ponto, então só estou marcando, tá? A mesma coisa com relação a D. Você vai traçar a perpendicular passando por D com relação à circunferência. Então, traça a perpendicular aí, ó. Você vai determinar a perpendicular com relação a D, passando pela circunferência. Traçou a perpendicular, vou marcar só o ponto, tá? Porque é necessário só o ponto. Mas quem quiser traçar a perpendicular, traça.
Então, estou marcando. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou marcar esses pontos, né? Que eu coloquei. Aqui, nós temos o ponto H e aqui nós temos o ponto I. Nós temos o ponto H e nós temos o ponto I. Certo? Que foram das perpendiculares AD e AE passando pela circunferência. Pega o compasso, ponta seca em C, ponta seca em C, abertura de C a H, abertura de C a H, olha, confunde, mas não é, tá? Não é o mesmo ponto, ó, não é o mesmo da circunferência, é bem aqui, ó, C a H. Então, de C a H, você traça aqui um arco cortando o lado BC. A abertura de C até I, você traça outro arco cortando BC. Aí você vai determinar dois pontos. Vou colocar aqui para vocês esses pontos, que é esse ponto aqui, ó, e esse aqui. Esse aqui eu estou chamando de J e esse eu estou chamando de K. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar a régua e vou traçar com par de esquadros ou a régua em um esquadro as paralelas ao lado AB, passando por J e por K. Okay? Então, você vai traçar a paralela passando por J e por K. Aqui, como eu falei para vocês, eu não tenho o auxílio de 2, né? Então, eu vou traçar assim, ó. Vou marcar o ponto inicialmente, que é a paralela a AB, tá? E a paralela passando por J. Passando por J. Traçou, pega a régua aí, né, ó. E liga aí esses pontos que você determinou aos pontos que você já tinha, o J e o K. Então, aqui com o K e esse aqui com o J. Aí você tem aqui, vou marcar aqui para vocês. Você tem esses dois pontos. Vou colocar L, L e M. Aí nós dividimos o triângulo em partes equivalentes. Se você observar, a área desse triângulo é LCJ, tá? É equivalente à área desse quadrilátero aqui, ó, LJKM, e é equivalente a MKBA, tá? A esse outro quadrilátero. Então, nós estamos dividindo o triângulo em partes equivalentes. Existe outra maneira, eu vou mostrar para vocês, que é a maneira que a gente chama de maneira fácil. Como é que eu faço ela? Também vou usar o teorema de Tales. Usar o teorema de Tales, vou aqui traçar uma reta auxiliar. Observe, a gente parte da reta auxiliar. Traça uma reta auxiliar. Divide aqui em quantas partes você quer dividir o seu triângulo, né? Se eu quero dividir em duas, eu divido só em duas. Se eu quero dividir em três, eu divido em três. Aqui eu vou usar a divisão em duas, tá? Então, vou pegar o compasso, abertura qualquer. Vou dividir o compasso em duas. Aí, aqui você determinou dois pontos. Esse aqui eu estou chamando de ponto 1 e esse aqui eu estou chamando de ponto 2. Vou ligar o ponto 2 ao B.
Liga o 2 ao B. Traça paralela, passando pelo ponto 1, a paralela B2. Então, vou traçar a paralela. Que eu não vou utilizar os esquadros e a esquadra e a régua, como vocês já sabem. Eu vou tentar fazer aqui da melhor maneira. Então, é uma paralela, tá? Entendam isso como paralela. E aí, você determina aí esse ponto aqui, ó. Que eu estou chamando de ponto D. Observe que a medida de A até D, de D até B, é a mesma. Se eu chamar isso aqui de A, esse aqui também mede A. Ok? Porque eu dividi em partes proporcionais. Equivalentes, né? Tem a mesma medida. Agora, você vai pegar a régua e vai ligar o ponto C ao ponto D. O ponto C ao ponto D. Quando você faz isso, né, o vértice ao ponto médio, você tem aí que essa divisão de triângulo foi em partes equivalentes, em duas partes equivalentes, na verdade. Se você quiser dividir em 3, você parte essa reta auxiliar em 3. E assim por diante. Por que que eu sei que a área, a superfície é a mesma, né? É equivalente, tem a mesma área? Gente, a altura do triângulo aqui é a mesma. Observe que se eu traçar a altura desse triângulo, é que a reta perpendicular, a altura é a mesma. Aí, como é que eu faço a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Como a altura desses dois triângulos, do triângulo CD, é a mesma do triângulo CDB, e a base é a mesma, então eles têm a mesma área. Ok? Então, é por isso que nós estamos dizendo que esses triângulos ACD e DCB são equivalentes, que eles têm a mesma superfície. Ok? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima aula.